Mateus 24. Deixa suas Bíblias também abertas no livro de Apocalipse 20. Nós vamos ler o texto todo, Mateus 24, amém? E diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos, para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos em particular, dizendo: Dize-me, quando serão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondeu, disse-lhes: Acautelai-vos, ninguém que vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é menester que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome, pestes, terremotos em vários lugares, mas todas estas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes, por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. Surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo em testemunha a todas as gentes, e então virá o fim. A igreja pode se assentar. Eu estava ali pensando: Senhor, o que é que eu vou ministrar? Não havia combinado nada com o Júlio, nem com a Natália, nem com o Cristina, nem com a Priscila, nem com os pastores. E eu pensei que hoje o culto foi todo voltado para o cuidado do Senhor, aleluia, sobre as nossas vidas. Para como o Senhor Ele tem estendido a mão dele de misericórdia sobre cada um de nós. Como o Senhor Ele tem cuidado, como o Senhor Ele tem guardado, como o Senhor Ele tem zelado, aleluia, pelas nossas vidas.
a palavra de Deus diz, olha só, haverá um tempo que será arrancado o joio do meio do trigo. E aí tem pessoas que querem arrancar o joio com as suas mãos. Quando eu olho que a responsabilidade de arrancar o joio do meio do trigo é do Senhor Jesus. Quando eu vejo que a responsabilidade, aleluia, de arrancar os lobos que estão transvestidos de ovelhas, que assim a palavra do Senhor diz, de dentro da casa do Senhor, é dele. Meu irmão, me prova isso, eu te provo. A palavra de Deus diz que o Senhor enviou Samuel, aleluia, para que ungisse Davi. E Davi entendeu que haveria um tempo de preparo. Porque quando nós conhecemos a palavra do Senhor, nós entendemos que há um tempo de preparo. Me explica isso, irmão. Porque para mim entrar na igreja e já ser consagrado, está tudo certo, eu posso meter a mão no arado e fazer a obra. Não é assim. Um bebê, ele nasce, ele começa a gatear, ele começa a pegar as coisas, ele sai andando para andar, depois ele vai andar. E assim na nossa vida espiritual, mas é necessário nós estarmos pautados, é necessário nós pedirmos ao Senhor revestimento. Davi ele entendeu que haveria um tempo de espera. Davi ele entendeu que ele não era para chegar de qualquer maneira diante de Saul e dizer: olha, Saul, tu é rei, mas eu fui ungido rei, então Saul, sai do trono que eu vou reinar. E mais uma vez eu entendo que nós temos que esperar o tempo e a hora do Senhor. Davi ele entendeu isso. Quando ele começa, aleluia, a ter um particular com Deus, quando ele começa a se tornar mais íntimo de Deus, o próprio Deus ele vai dando sabedoria. Sabe por que muitas das vezes nós nos perdemos no meio do caminho? Porque nós não pedimos a Deus um direcionamento, um discernimento. Isso já aconteceu contigo, meu irmão? Já? Há uma semana e meia atrás, eu estava no meu ambiente de serviço ali, eu fui comprar uma coisa, e lá eu já iria iniciar no dia seguinte em outra coisa. E eu, na empolgação, ia ganhar um valor a mais, aceitei. E quando foi o primeiro dia daquele cargo que tinha me posto, eu comecei a palestrar com o Senhor. Comecei a falar com o Senhor: Senhor, não vou poder mais estar no culto aos domingos, porque essa pessoa é ruim para trocar, mesmo que eu proponha financeiramente dar uma vantagem. Vou ficar 2 domingos sem estar no culto, vou ficar mais ausente da minha casa, do meu marido, do meu neto, vou deixar de fazer aquilo que em particular eu tenho falado com o Senhor, e eu não pedi direção a Ti, Senhor. Me perdoa. Sabe o que o Senhor gosta? Quando a gente reconhece que errou. Foi assim com Davi. Davi ele entendeu que ele tinha errado e que era algo irreversível. Mas ele precisava estar diante do Senhor para reconhecer seu erro. E eu comecei a palestrar com o Senhor ali. E já comecei a ficar impaciente e pedir para o Senhor uma estratégia.
E eu estou feliz, porque eu sei que eu vou ter mais tempo. E eu já comecei a pensar. Tenho 2 compromissos sábados consecutivos. Tenho culto de mulheres. Como é que eu vou fazer? Eu preso aqui. Como é que eu vou marcar um compromisso com Deus? Porque antes de você lançar algo para o homem, você já selou com o Senhor. E aqui Deus, Ele nos fala sobre isso. Ele diz: olha, vigiai, porque não sabei nem o dia e nem a hora que eu virei buscar a igreja. E o Senhor, Ele tem vindo, aleluia, para determinadas pessoas individualmente. E como estamos conduzindo a nossa vida? Porque carregar uma Bíblia no braço é muito fácil. Ser cristão dentro da igreja é fácil. O que temos feito lá fora? O que somos no ambiente de serviço? O que somos para aqueles que olham, aleluia, para mim, para você e o que tem dito? Será que nós temos incomodado o inferno? Ou será que Satanás, ele tem andado do nosso lado, dizendo assim: continua errando, porque desse jeito eu te levo? Olha o que ele diz, o 9: então vos hão de entregar para seres atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Já está acontecendo isso. Não no Brasil, ainda, mas tem acontecido isso. Existem lugares que você não pode nem falar o nome do Senhor, como a Arábia Saudita, dentre tantos outros lugares. Quantos missionários eles saíram do Brasil, aleluia, com sua família, para estar nesses determinados locais, apregoando a palavra de Deus, e quantos foram decapitados, quantos foram queimados vivos, e quantas vezes nós estamos aqui, podemos falar do nome do Senhor, podemos ler a palavra do Senhor, podemos falar para aquele que está precisando, e temos nos calado, temos nos omitido. O Senhor não chamou covardes, o Senhor chamou-nos como soldados, aleluia, valentes, para estar de frente à obra, dizer: olha, vem Senhor Jesus, eu preciso falar do teu amor, Cristo. Aí o 10 diz assim: neste tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros
se nós estamos fazendo pacto com Deus errado. O nosso pacto tem que ser com o Senhor. Aleluia. E aí Ele não nos pede nada. Ele só nos pede que nós sejamos adoradores. Ele só nos pede que nós apliquemos a sua palavra. Ele só nos pede que nós sejamos o sal da terra. Ele só nos pede que nós sejamos a luz do mundo. Surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Nós não temos que deixar o amor de Cristo morrer. Porque a nossa identidade é Cristo, é o Espírito Santo. Quantos, aleluia, têm se levantado como profeta e têm escarnecido o nome do Senhor, como eu acabei de dizer. Mas a Bíblia também é atenta, ainda tem de onde vem o escândalo. Então também propagar aquilo que vai em desacordo com a palavra do Senhor também é um pecado. Aí no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 11, para finalizar, diz assim: eu vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas no livro, segundo as suas obras, e deu lá os mortos que nele haviam, e a morte e o inferno deram mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. A palavra de Deus aqui é bem clara. Quando o Senhor ele revela para João sobre o fim de tudo. A palavra diz aqui, aleluia, que tudo que nós fazemos, aleluia, o Senhor ele tem anotado no livro da vida. Todos os nossos atos, tudo aquilo que praticamos, aleluia, também aquilo que nós nos arrependemos e não praticamos mais. Aí a Bíblia vai dizer também que aquele
nos ensina sobre o juízo final. Está aqui o tema, o juízo final. A revelação que Deus dá a João é sobre um trono branco, que está sentado sobre ele, e de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Aí diz que viu os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Minha irmã, mas o Senhor vai julgar também crianças. Aqui diz, grandes e pequenos. Grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriu-se um livro, e abriu-se outro livro, que é da vida. Aí aqui a gente vê que existem dois livros. Tem o livro da vida e o livro das nossas ações, o livro das nossas atitudes, o livro, aleluia, que o Senhor anota quando temos a oportunidade de falar do seu amor, e muitas das vezes não queremos falar porque estamos com problema pessoal, ou não queremos falar por vergonha, ou não queremos falar porque não queremos. Mas minha irmã, você vai dizer que todo momento a gente tem que se apresentar com o que somos dentro da igreja? Não. Todo momento temos que ser sal da terra. Todo momento temos que ser luz do mundo. Todo momento temos que ter sabedoria e discernimento. Porque a palavra de Deus diz que não sabemos o dia e nem a hora. É necessário nós começarmos a nos moldar. Porque Cristo, Ele pode vir hoje, aleluia, para cada um de nós, individual. Não precisa ser necessariamente o dia que Cristo vier buscar a sua igreja, porque o Senhor, Ele tem recolhido aqueles, aleluia, individualmente. Então, para quem nós temos entregado essa alma? Será que verdadeiramente estamos andando no centro da vontade do Senhor? Será que estamos intercedendo por aqueles que nos perseguem? Como a Priscila disse aqui, que muito chamou a atenção dela, aleluia, sobre preconceito adolescente. É fácil? Não é fácil. Existem pessoas que a gente quer torcer no pescoço, porque acham que nós somos evangélicos, nós temos que ser pisoteados, nós temos que ser massacrados. Existem momentos que nós precisamos nos posicionar. Eu estava até comentando com o pastor, eu comprei 48 horas, cheguei de manhã, sobre uma das meninas lá, e ela me apresentou para outra como pastora. Eu fiquei chateada, porque no meu serviço eu sou cheio. Pastor, eu sou aqui dentro da igreja. Meu ambiente de serviço, eu sou a técnica de enfermagem de Sheila. Ponto. Só que lá eu tenho que ser o sal da terra. Lá eu tenho que ser a luz do mundo. Não por querer ser melhor do que ninguém, porque não somos. Mas temos que separar as coisas. É claro que se houver oportunidade, porque o ambiente onde eu estou é um ambiente carregado, é um ambiente diferente daquilo que estamos habituados. Mas devagarinho eu tenho falado sobre o Senhor Jesus. Se aprouver o Senhor, dela quebrantar o seu coração e aceitar, glória a Deus, aleluia. Mas se não houver, eu tenho certeza que a minha parte eu fiz. Então nós sabemos aqui que existem dois livros. Tem o livro da vida e o livro daquilo tudo que nós fizemos durante toda a nossa trajetória. E aí quando pegamos aqui, pedimos perdão aqui e não voltamos à prática errada, erramos aqui, pedimos perdão aqui, o Senhor aqui já se esqueceu, aqui também já se esqueceu. Então que nós possamos vivenciar daqui para o futuro, porque aqueles que colocam o teu passado à tona, aquilo que você fez à tona, não tem feito o papel daqueles que têm
compromisso com Deus. Porque o que você foi não interessa. O que você fez não interessa. Se de fato e verdade você se arrependeu, e aí naquele grande dia o Senhor abre o livro e diz assim: bem, você foi isso, você foi isso, você foi isso, mas aqui você pediu perdão, você se perdonou e você verdadeiramente viveu a minha palavra e o Evangelho. Então vinde, bendita minha, vinde, bendito meu. Agora, você fez isso aqui, você fez isso aqui, você fez isso aqui, e você não se arrependeu. Você até se prostrou e disse: Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu não pratico mais, mas você permaneceu praticando. Apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Igreja, está refletindo no livro de Apocalipse, no livro de João, Mateus, Lucas, Marcos, Atos dos Apóstolos, né? Toda a Bíblia. Mas a Bíblia que enfatiza sobre os fins dos tempos é muito importante para que nós tenhamos, sabe, olhar e fazer uma reflexão de nós mesmos. Senhor, eu preciso modificar, porque eu preciso viver o melhor de Ti sobre a minha vida. Eu preciso ajudar, aleluia, na minha igreja. Eu preciso movimentar o meu ministério. Eu preciso viver da Tua palavra. Porque, igreja, nós vivemos o tempo todo sabendo o poderio da mão de Deus, o poderio de Deus. E naquele grande dia, nós ouvimos o Senhor: apartai de mim, maldito, eu não vos conheço. Terrível coisa será. Então que nós venhamos verdadeiramente nos arrepender e ser grato ao Senhor por cada vez que Ele nos conceder o fôlego de vida, por cada vez que Ele nos estendeu a oportunidade de falar dele. E que nós venhamos refletir, meditar e orar também por aqueles que têm feito a obra do Senhor nesses locais que estão proibidos, arriscando a sua vida, porque hoje estamos confortáveis no Brasil, mas haverá um tempo que não haverá mais tempo de estar confortável. Amém? Eu só agradeço a oportunidade.